Porto Alegre, do Porto Sol no Guaíba, da usina do gasômetro, do Brick da Redenção, da Casa de Cultura, da Feira do Livro, do Mercado Público, da Dupla Grenal e do São José, do Carnaval no Porto Seco e dos blocos, do Cais do Porto, da Estátua do Laçador. Porto Alegre, que completa 250 anos no dia 26 de março. Para celebrar o aniversário da capital dos gaúchos, o Correio do Povo preparou uma série especial de podcasts que conta a trajetória da cidade. São 5 episódios, um por dia, até o final da semana, cada um focando um período de 50 anos da trajetória do município. Eu sou Christian Bühler e esse é o podcast Direto ao Ponto especial Porto Alegre 250 anos. Com oferecimento da GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. O Senge cuida do seu presente para você construir o futuro. Seja sócio do Senge RS, 80 anos. Nosso maior projeto é você. PUC do tamanho do futuro. E Gerdau, o futuro se molda. Para essa empreitada, contaremos com o auxílio luxuoso do professor e pesquisador da PUC, Charles Monteiro, pós-doutor em História Social e Cultural da Arte. Nesse primeiro capítulo, abordaremos a sua fundação em 1772 e o período que vai até 1822, os primeiros 50 anos. Mas tudo começa um pouco antes disso. A fundação de Porto Alegre está inserida em um processo de conquista e expansão dos domínios portugueses ao sul do Brasil em direção ao Rio da Prata, como explica o professor Monteiro. Nesse período, no período colonial, os portugueses e espanhóis estavam disputando a região que era povoada por vários grupos indígenas. No século XVII, as missões jesuíticas do Guairá foram destruídas pelos bandeirantes, o que terminou fazendo com que eles tivessem uma migração para o sul e ocupassem um território dos 30 povos das missões entre a Argentina, o Brasil, e aí começa a povoação do Rio Grande. E, nesse sentido, para segurar essa conquista da América Portuguesa ao sul, vai ter a questão da disputa pelo Rio da Prata, na fundação da colônia do Sacramento, na foz do Rio da Prata, e nesse processo aí que o Rio Grande do Sul vai começar a ser povoado. E, nesse sentido, a capitania do Rio Grande do Sul, de São Pedro, ela vai estar no centro das disputas pela fronteira. Então, nós vamos ver que em 1752, antes disso, nós vamos ter os vicentinos descendo e procurando terras no sul, e, nesse sentido, vão vir os militares com indígenas, com escravizados e tal, numa série de missões, junto com jesuítas que também tentam pacificar os indígenas pelo litoral, e chegam até o território onde está hoje Porto Alegre, Viamão, e aí nós vamos ver que a coroa portuguesa vai distribuir as terras em Sesmarias. E uma das Sesmarias vai ficar para o Jerônimo de Ornelas, 1732. E a partir de 1740 nós já temos ali uma certa ocupação na ponta da península, Então é o início da conquista, da colonização das terras. No desdobramento disso, em 1752, chegam os casais, os casais de Número, os casais açorianos, que vinham em direção às missões, porque o Tratado de 1750... o Tratado de Madrid tinha dividido, a colônia de Sacramento ficava para a coroa da Espanha e as missões para a coroa portuguesa. E, nesse sentido, então, os portugueses estavam querendo povoar aquela região das missões com colonos europeus, com colonos portugueses. E vieram os açorianos, só que a guerra guaranítica é desencadeada pelos indígenas e os açorianos têm que ficar no meio do caminho, que na verdade é nas margens da península, em Porto Alegre, por causa da navegação fluvial, que se fazia, as grandes estradas eram os rios, Então entrava por Rio Grande, onde tinha o Forte de Jesus Maria José, pela Lagoa dos Patos, chegava aqui onde é o Guaíba,
e pelos rios se adentrava no continente, né? O continente de São Pedro. Então os açorianos ficam ali, então vão se arranchar durante um tempo, o que desagradou o Jerônimo de Ornelas. O filho dele termina tendo conflito com os açorianos que estavam ali, termina matando os colonos e tal, e nisso aí eles se mudam para Triunfo, né? E aí é um processo gradual, né, de disputa das fronteiras e a invasão espanhola de Rio Grande, que vai forçar a transferência da capital, que estava em Rio Grande, para Viamão, né? E a situação estratégica de Porto Alegre, né, ali como entre a Lagoa dos Patos e os rios, né, o Viamão, né, os rios que adentram no Jacuí, o Caí, o Rio dos Sinos, etc., o Gravataí, que adentram o território, né, da capitania, fazem com que aquele ponto seja estratégico para vigiar todo o tráfico de pessoas, de cargas, de comércio, de tropas militares, etc. e tal. O então governador da capitania, José Marcelino de Figueiredo, mandou melhorar os caminhos de Viamão até esse território, também conhecido como Porto dos Casais, e eleva o lugar à freguesia de São Francisco das Chagas em 26 de março de 1772, reconhecida como a data de fundação da cidade. Era uma estância de gado, depois povoada por aqueles casais, juntos de outras tropas, escravizados indígenas, formando um núcleo urbano. No ano seguinte, ocorre a transferência da então capital, província de Viamão, para a nova freguesia, que passa a se chamar Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Só que a estrutura ainda era precária, como detalha o professor Charles Monteiro. A partir de julho desse ano, a ser a capital da capitania, né? E aí nós vamos ter a transferência dos camaristas, né? dos membros da Câmara para cá, e Porto Alegre era tão, digamos assim, destituída de infraestrutura que eles vinham para as reuniões da Câmara e queriam voltar para suas residências em Viamão. E nesse sentido, né, o governador da capitania manda fazer uma pequena, a primeira, amuralhar a cidade, e nesse amuralhar a cidade existe o portão, e ele manda fechar o portão para que os vereadores não voltem a Viamão e comecem a residir em Porto Alegre, né? Então isso marca assim um ato, né, importante do governador. A ideia de fazer uma espécie de muro em torno da região mostra como a cidade se desenvolveu primeiro nessa área mais centralizada e justifica, segundo Monteiro, a importância do centro histórico para Porto Alegre. Essas fortificações, então, tinham um caráter, né, de proteção da cidade e que ajudaram a organizar o espaço urbano. Então, nós vamos ver que todo o desenvolvimento da cidade vai dar dentro dessa região, né, intrafortificações. Essas fortificações eram feitas de madeira, né, de toras, grandes toras de madeira, recobertas de barro socado, com um fosso e tal, como eram as fortificações em outras vilas, né, do Brasil, né? E aí dentro vai ficar, então, não só esse arruamento, as primeiras casas e tal, mas inclusive áreas, né, que seriam áreas rurais de abastecimento da cidade, inclusive o matadouro da cidade, para a gestão do gado e outras coisas, ficava dentro dessas fortificações, né? A maioria dos porto-alegrenses conhece a Cidade Baixa como uma região tradicional da boemia da cidade. Mas você sabe a origem do nome? A cidade estava dividida entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. A Cidade Alta, né, é onde os altos da praia, é onde nós vamos ter o surgimento desse largo, que vai ser o Largo da Matriz, o Palácio do Governo e as principais residências. É a parte mais arejada, mais ensolarada, mais salubre. E a parte baixa é a parte junto à rua que será a Rua da Praia, aonde vai se desenvolver, né, um primeiro... os barcos vão atracar ali, existem trapiches, existe a primeira alfândega para cobrar os direitos de alfândega, né? Então ali se dá o mercado, né? No primeiro largo, esse largo junto à alfândega, que vão ter os tabuleiros, etc. e tal, venda de uma série de coisas para a cidade. É muito limitado ainda a estrutura urbana.
Nessa época, também nasciam algumas das praças mais antigas, como a Praça 15 e a Praça da Alfândega. Chega o século XIX e, em 1808, a freguesia é elevada à categoria de vila. A então capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul foi dividida em 4 municípios: Porto Alegre, que era a sede, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo. A vila da capital contava com 6.000 habitantes, das 70.000 que moravam na província. Em 1822, a vila é elevada à cidade, mas daí serão outros 50 anos. No próximo episódio do podcast Direto ao Ponto Especial Porto Alegre 250 anos. Produção e locução de Christian Bühler, com edição de Aleph Alecar. Até lá!